Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez para trazermos a você mais um vídeo acerca do Evangelho de Mateus, mostrando o Evangelho de Mateus em seus mínimos detalhes. Todos os costumes, leis que há por trás do Evangelho, nós estamos aqui passando para todos vocês. Antes de darmos assim início a mais um vídeo de estudo bíblico aqui, judaico, peço a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal e assim você irá receber nossos vídeos em primeira mão, ok? Então, o tema de hoje tem a ver acerca do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Trataremos hoje sobre o capítulo 9 e mostraremos aqui as coisas, os milagres e tudo que o Senhor Yeshua nos ensina nesse capítulo. Hoje veremos o que realmente, com detalhes, esse capítulo tem para nos mostrar. Então, vamos lá? Capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Então, o Senhor Yeshua, ele estava aqui provando aos fariseus que ele tinha autoridade, que ele tem autoridade para perdoar pecados, tanto em vida como em glória. Aí ele faz a seguinte pergunta: qual seria mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou simplesmente levanta e anda? Na verdade, a primeira opção, não é, que seria algo mais invisível, por assim dizer. Só que Yeshua, para mostrar que o Pai entregou essa autoridade a ele, de perdoar pecados, o que é que ele fez? O que foi que ele fez? Disse ao paralítico: levanta e anda. Imediatamente aqui, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens, aos seres humanos. Ou seja, nós também podemos ter essa autoridade. Nós podemos sim ter essa autoridade. Então, dentro dessa autoridade, que o Senhor Yeshua nos deixa bem claro, que todas as obras que ele fez, nós teríamos poder de fazer maiores obras. Então, vamos dar continuidade aqui hoje. Versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Veja que com Mateus não foi preciso muita coisa. Ele simplesmente deu uma palavra. Mateus, um publicano, cobrador de impostos. Yeshua chega para ele e diz: vem, segue-me. Com certeza, imagino eu que ele vendo os milagres de Yeshua, ele pensou: o quê? Um homem desse quer que eu siga ele? Eu, que sou um cobrador de impostos, ele quer que eu siga ele? Imediatamente ele foi, levantou-se e o seguiu. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Irmãos, essa atitude aqui
ela faz referência ao livro de Jó, capítulo 34, versículo 8. Vamos aqui. Livro de Jó 34, 8. Diz assim, ó. E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios. Isso aqui, Eliú acusa Jó de rebeldia contra a justiça de Deus. Mas vamos ver aqui os versículos primeiros até o 8, vamos lá. Do capítulo 34 de Jó. Respondeu mais Eliú dizendo: Ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Essa aqui era a atitude de Jó. Ele se unia, ele comia com os ímpios. A mesma maneira o Senhor Yeshua fez. Olha que coisa interessante, não é? Agora, os fariseus estavam acusando Yeshua de estar errado em tomar esse tipo de atitude. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Versículo 11 de Mateus capítulo 9. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Meus queridos, perceba que eles estavam acusando Yeshua de comer com gente impura. Imediatamente se tornaria um impuro. Porém, não há uma só lei no Antigo Testamento que proíba das pessoas de comerem com pecadores. Isso tudo está na Halahá, no Talmud, nas interpretações rabínicas da Torá, na lei oral, não na lei escrita em si. Se formos parar para ver um pouco dentro da lei escrita, vamos ver que a única lei que há para os sacerdotes não é que os sacerdotes não comam com pecadores e ímpios. É que eles não se contaminem. Aí então é ensinado aqui, né, que você simplesmente ter amizade com eles, você vai se contaminar. Meus queridos, entenda. As escrituras em nenhum momento vai ensinar que é proibido um rabino, um servo de Cristo, ter amizade com os outros. O ponto é cuidado com essa amizade, não influenciar a sua vida, a sua comunhão com Deus para o âmbito negativo. Ponto. Mas a Torá não proíbe você fazer amizade com quem não conhece a Deus. Agora, o interessante é que eles acusaram Yeshua, né, de tudo isso porque não há uma só lei na Torá e Yeshua não estava pecando em querer comer junto com pecadores e ímpios, publicanos. E a única lei que há na Torá para os sacerdotes encontra-se em Levítico, capítulo 21. No capítulo 21, versículo 1 ao 24, fala do primeiro, né, em diante, você vai ver falando-se ali sobre leis para quem fosse sacerdote. Levítico capítulo 21. Então, esses acréscimos, essas interpretações, foram nada mais nada menos do que um acréscimo dos rabinos, daqueles que eram mestres em Israel. Mas vamos continuar aqui. O Senhor Yeshua, vendo que eles estavam querendo acusá-lo, usa então um texto dos profetas, mostrando que primeiro ele não estava pecando em fazer aquilo, e depois ele mostra a falta de misericórdia dos rabinos pelas pessoas que estavam perdidas. Olha aí, ó, no versículo 13,
ele vai citar justamente, fazer referência aqui a dois textos. O primeiro é Oséias capítulo 6, versículo 6, que diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E isso aqui também faz referência a Amós capítulo 5, versículo 12. Vamos ler aqui Oséias capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Profeta Oséias 6, 6. Diz assim: Porque eu quero misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O Senhor Yeshua, ele ainda fará uma outra referência também ao livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 12, que ele diz assim: Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Era isso que eles faziam aqui. Eles impediam que os não-judeus entrassem dentro do templo em Jerusalém, fazendo assim com que apenas o judaísmo tivesse acesso ao templo de Salomão. Esse tipo de atitude foi, por assim dizer, reprovada pelo Senhor Yeshua. A intenção deles era querer manter a pureza do judaísmo. Porém, essa pureza custou-lhes a sua salvação. Não é? Mas vamos dar continuidade aqui. No versículo 14, eles então fazem uma pergunta. Depois do Senhor Yeshua ter dado essa chicotada neles, dizendo que eles não passam de hipócritas, pessoas que não têm a mínima misericórdia por quem está necessitado, o que é que ele vai dizer? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João e Yohanan, dizendo: Porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Veja que quem perguntou isso foram os discípulos de João. Aí Yeshua, ele vai deixar bem claro que só há sentido em fazer jejum quando o esposo não está. Logo, as pessoas que andavam com Cristo e jejuassem ali, era como se estivessem negando que acreditavam no Mashiach. Entende? Apesar deles imitarem os fariseus, que é uma boa coisa em questão de ensinos, não é? Em ensinos, você vai ver que essa atitude era tida como se eles não crescem em Yeshua. Agora, vamos aqui. Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Ou seja, você jejuar nesse período enquanto Yeshua estava ao seu lado, era como se você não cresce nele. É simples. Mas vamos lá. Versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Ou seja, não é impossível você querer consertar algo que já está envelhecido, algo que, ou seja, aquele velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um papagaio velho. Entende? Então, é disso que o Senhor Yeshua está se referindo aqui. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ele está, na verdade, falando que já fazia muito tempo que os fariseus estavam assim. Os fariseus, eles estavam envelhecidos em seus pecados. Ou seja, fazia muito tempo que eles praticavam dessa forma. Muito tempo. Ou seja, seria impossível eles aceitarem a correção, porque já pensavam estar corretos em suas atitudes, pensavam estar com a razão. Então Yeshua fala a questão de odres novos e odres velhos, vinho novo e vinho velho.
para se referir ao que havia dentro dos fariseus. Entende onde ele está querendo chegar aqui? Vamos lá, versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Meus queridos, do versículo 18 ao versículo 26, vamos tratar aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Só que existia uma lei naquele período, e também na própria lei de Moisés, que era proibido as mulheres se aproximarem das pessoas enquanto estivessem perdendo sangue, estivessem em sua menstruação. Porém, a menstruação dessa mulher, certo dia, começou. Há 12 anos ela vinha sofrendo com isso e nunca mais parou. Por esse motivo, ela não poderia ficar diante da sociedade novamente. Então ela sofreu com isso por 12 anos inteiros, perdendo sangue. Então, onde que existia essa lei que proibia as mulheres de se aproximar diante das pessoas em seu período de menstruação? Mas por que existia? Isso era, na verdade, uma lei higiênica. Na época não existia as coisas que existem hoje de higiene, como absorvente, outras coisas mais aí, para que a mulher possa ser limpa, entende? Para que ela não precise se isolar da sociedade. Nesse período não tinha nada disso. Então acontecia justamente que quando as mulheres ficavam nesse período de menstruação, elas precisavam justamente se isolar para serem limpas, para manterem sua higiene, manter a higiene da sociedade. Não era uma questão de maldito, era mais uma questão de higiene. Então as pessoas aqui desse período, eles tinham essas coisas como malditas. Só que não era dessa maneira. Era como se a mulher tivesse amaldiçoada. Mas não é dessa forma, meus amados. A Torá nos ensina que era justamente uma questão de higiene. Os fariseus aqui tinham isso como se fosse algo maldito. Então, onde é que está essa lei? No livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25 ao 33, fala-se da lei da mulher menstruada. Olha aqui, Levítico capítulo 15, versículo 25 ao 33. Vamos abrir aqui. Diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, lhe será como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará aos sacerdotes, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Eterno. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen da cópula e de que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação
e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Então, meus queridos, veja que existia essa lei aqui nesse período, a qual ela não poderia chegar diante da sociedade. Todos os dias de seu fluxo, ela deveria ser isolada da sociedade. Questão de higiene. Veja que ali na Torá sempre vai falar imundície, imundície, imundície. É uma questão de higiene, não de maldição. Entende? Mas vamos continuar aqui. No versículo 23, e Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Veja que o Senhor, Ele sempre tem feito maravilhas e milagres e tudo mais, e essa notícia da ressurreição da menina foi espalhada por toda a nação de Israel. Versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Veja que o Senhor, sempre que recebia uma palavra de alguém dizendo creio, ele sempre vai dizer: seja feito conforme você crê. Ou seja, se você não cresce, você não receberia. Se você cresce, você receberia. Essa é a segunda vez que nós vemos aqui o Senhor Yeshua falando isso. No vídeo passado nós vimos ele também agindo dessa maneira. Haverá vezes que ele não vai agir assim, mas ele deixa isso para quê? Para nos dar uma lição. Ele quer nos passar uma lição, que o nosso milagre depende exclusivamente da nossa fé. Mas vamos aqui, não é? No versículo 30 diz assim: e os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor Yeshua, ele continua mostrando a sua compaixão pelas multidões que o seguiam, apesar dele saber que essas mesmas multidões o iriam negar mais à frente. Porém muitos, não foram todos. Existia sempre ali um remanescente que acreditava em Yeshua, que cria em Yeshua. E esse remanescente permaneceu fiel até o fim. Contudo, por conta que os fariseus fizeram as coisas que fizeram com o povo, enganaram e manipularam, pois esse era um dos propósitos de Deus, mesmo assim o Senhor sempre demonstrou amor pela multidão, inclusive pela multidão que o seguia. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por chegar até aqui, ok? Terminamos hoje o capítulo 9. Peço a você que nos ajude, se inscreva em nosso canal.
A sua colaboração é de extrema importância para nós, ok? Se não for o seu trabalho, se não for a sua colaboração, não faz sentido nós estarmos aqui. Então nós precisamos de você, precisamos que o evangelho judaico chegue ao máximo de pessoas possível, para que esse evangelho do reino seja pregado a todas as nações, e então virá o fim. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua, e fique com Deus.